Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. Deus seja louvado. Quero compartilhar com os amados irmãos algo que eu já trouxe aqui para os amados, mas que, por certo, é algo presente no nosso contexto de mundo, e o Senhor há de nos falar novamente por meio da sua santa palavra. João, capítulo de número 14, do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Jesus é a nossa única salvação. Nós iremos abordar hoje sobre a exclusividade do Evangelho, ou melhor, a exclusividade de Cristo Jesus. João, do versículo 1 ao 6. Diz a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nos agracia, Pai, pela Tua santa palavra. Nos faz entender, Senhor, ó Deus, aquilo que nos revelaste por meio dela. Que a bênção do Senhor nos acompanhe sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele claramente se põe contra uma ideia de pluralismo religioso. Ou seja, a ideia de que a salvação ela pode ser alcançada por meios de qualquer religião, desde que você pratique ou faça coisas boas. Nesse texto nós podemos ver claramente que Jesus descarta esta hipótese. A hipótese que o Senhor coloca única e exclusiva é que só existe um caminho de nos achegarmos a Deus, e este caminho é o próprio Cristo. É estranho quando um cristão ele acredita de que a religião cristã é apenas mais uma no meio de tantas outras, e que por você praticar uma religião, ou por você seguir certos princípios que são bons, né, que podem acontecer em diversas religiões, isso basta para que os homens se acertem com Deus. Com certeza, meus irmãos, esse cristão não compreendeu os ensinamentos de Cristo. Eu não sei nem se caberia este título de cristão, porque não foram assim que procederam os cristãos do passado, e o próprio Cristo, que descarta toda e qualquer possibilidade de se ter comunhão com Deus a parte dele. Não há como o homem ter comunhão com Deus por meio de qualquer tipo de religião no mundo, a não ser que ele reconheça Cristo como o seu Senhor absoluto, como o Rei absoluto, em quem ele se dobra diante dele, né? Diante de Cristo, a qual ele se dobra diante do Senhor. Não há como alcançar a salvação sem aquele chamado do Evangelho, que é o chamado ao arrependimento e à fé
no Senhor. Em outras palavras, a se render a Cristo como Senhor absoluto. Então, o budista, não há como o cristão olhar para um budista ao seu lado, para um muçulmano, para um hinduísta, enfim, seja lá qual for a religião, e não dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e se chegue a Jesus Cristo. Não há, porque esta é a mensagem do próprio Cristo, e esta sempre foi a mensagem dos cristãos que sucederam ao Senhor. Então, um cristão que acha que todos os caminhos bons levam a Deus, ele é um cristão diferente do que foi Cristo e os seus discípulos. Não sei se pode esse título ser dado a ele, de cristão. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus faz questão de ressaltar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, por meio de Jesus. Ninguém terá comunhão com Deus se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus faz questão de se apresentar como aquele que é o caminho para Deus, e que ninguém pode se chegar a Deus se não for por meio dele. De fato, Jesus e os apóstolos não deixaram dúvidas a esse respeito. No entanto, meus irmãos, no texto que lemos, as coisas ainda não estão muito claras para seus discípulos, e diante das turbulências causadas pelo seu discurso na celebração da Páscoa, o Senhor Jesus começa a consolar e fortalecer seus discípulos. Aqui segue-se a uns eventos que aconteceram anteriormente. Jesus celebra a Páscoa com os discípulos. Jesus disse que vai morrer. Jesus disse que entre eles há um traidor. E essas coisas sucedem, e os discípulos começam a ficar perturbados. Estão ali preocupados. E começa a ter murmurinhos entre eles. E Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração. Não estejam perturbados. E os discípulos estavam assim, meus irmãos, muito agitados, como eu falei, por tudo que tinham ouvido. No caso do apóstolo Pedro, ele iria trair o Senhor, iria negá-lo. E eles não ficaram, os discípulos, não ficaram indiferentes a todas essas coisas que tinham acabado de ouvir. Pelo contrário, eles estavam agitados e pensativos sobre o que iria acontecer. E Jesus, que conhece todas as coisas, conhecia os seus dilemas, as suas fraquezas, os seus problemas. E diante dos seus dilemas, das suas dificuldades, dos seus problemas, Jesus demonstra o seu amor pelos seus discípulos e deseja acalmá-los através de uma palavra de refrigério nesse momento de estresse. É assim que Jesus nos trata, meus irmãos. Diante dos nossos dilemas, dos nossos problemas, Ele sempre estará conosco. Jesus disse para seus discípulos que devem deixar para trás toda a angústia e acalmarem-se. Não se turbe o vosso coração. São as palavras do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Suas palavras são: crede em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, confie no seu Deus, espere nele. E aqui, meus irmãos, no texto, nós temos uma ambiguidade gramatical que nos aponta: será que Jesus estará afirmando que esses discípulos criam e deveriam continuar crendo? Ou está chamando-os a perseverarem nessa fé, a de fato a continuarem crendo nele, porque estão abalados,
ou podem se tornar de maneira como aconteceu com Pedro, negá-lo. Podem se afastar, e como aconteceu, eles fugiram quando Jesus foi preso e foi levado à cruz, eles fugiram. No texto nós temos essas duas, vamos dizer assim, essas duas possibilidades, embora eu seja da opinião de que tudo indica que, pelo contexto em que os discípulos estavam com a sua fé abalada por tudo que ouviram e toda a exortação que vinha sobre eles, sobre o que iria acontecer, faz sentido de que eles deveriam continuar firmes. Então é uma advertência, uma exortação para que eles continuem crendo, não vacilando diante do que irá acontecer. Do que irá acontecer por meio de perseguições e tudo mais, da própria prisão do Senhor e morte do Senhor. Seja qual for a escolha, se Jesus admoesta seus discípulos ou se constata a sua fé, a verdade é que eles devem lançar fora toda a angústia e continuarem confiantes em Deus e em Jesus. É isso que o Senhor nos chama a termos confiança nele. Pode ser que ao nosso redor, diante de nós, as circunstâncias não sejam boas, abalem a nossa fé, sejam difíceis, mas o Senhor Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração, confie em Deus, confie em mim. E Jesus dá razões para os seus discípulos confiar em Deus e nele. Jesus vai fazer um paralelo e mostrar claramente que há uma realidade de tribulação aqui neste mundo, mas que neles os discípulos devem ter a certeza de dias vindouros que não trarão sobre si, ou sobre eles, essas perturbações, essas dificuldades. Deste modo, meus irmãos, Jesus nos adverte hoje: se nossa fé está em situação semelhante à dos discípulos, Jesus nos convida a renovar a nossa fé. Talvez muitas coisas estejam angustiando o seu coração, seja uma doença, seja a falta de emprego, ou de cumprir com os compromissos financeiros, seja a falta de pão cotidiano, seja a falta de vestes, seja problemas familiares, na sua relação com a sua esposa, seu marido, com o seu filho, enfim. Seja pela perda de alguém muito querido, seja por dramas psicológicos, não importa o que você está passando, as palavras do Senhor não se turbe o vosso coração. Não estejam perturbados, creiam em Deus, mantenham-se firmes em Deus, creiam também em mim, descansem, vocês podem confiar em mim, diz Jesus, vocês podem confiar em Deus, não desfaleça. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus olha para nós. Jesus estava olhando para os seus discípulos, enxergando a angústia dos corações deles. Jesus olha para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso íntimo, e Ele vê o que nos traz angústia. Ele nos conhece, Ele nos sonda, e Ele cuida de nós. Saiba, meus queridos irmãos, que nós somos ovelhas do seu pasto. E o Senhor se apresenta como o nosso pastor, ou seja, aquele que conhece as suas ovelhas e que cuida das suas ovelhas, que preserva as suas ovelhas contra os adversários, contra os animais selvagens, no simbolismo, não é? Contra o lobo devorador. O Senhor é aquele que dá o sustento às suas ovelhas, ou seja, que as alimenta e que as guia para lugares seguros.
Então o Senhor, meus irmãos, aqui diante dos seus discípulos, chama-os a entenderem de que Ele, o Senhor, é aquele que irá lhe dar, ou dar a todos eles ali, abrigo e segurança, conforto e esperança. É preciso que nós tenhamos isso em mente, sempre esperando no Senhor. O nosso chamado é um chamado em que sempre nos faz olhar para dias melhores, esperando no Senhor. É por isso que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Esperar no Senhor é confiar nele, mesmo em dias de tribulação. E essa confiança, ela vai além da vida terrena. Se os irmãos olharem para a vida dos discípulos apenas na perspectiva humana, não vão entender isso. Porque na perspectiva humana, eles sofreram, e sofreram muito. Mas na perspectiva divina, eles estavam caminhando para a glória celestial. Então, meus irmãos, Jesus apresenta algumas razões para os seus discípulos descansarem em seus corações. E essas razões não estão aqui na terra. É preciso que os cristãos entendam isso. As razões que nos fazem descansar em Deus e esperar em Deus não estão aqui na terra. Não são razões terrenas. O meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo não é deste mundo, e as nossas razões não estão aqui. E se você estiver apenas esperando as coisas de Deus aqui, você será o mais miserável dos homens, como diz o apóstolo Paulo. Não faz sentido. Você se frustrará. Suas razões são para além desta vida. Nesta vida, a bênção de Deus, que é a graça comum, está sobre todos os homens, bons e maus. Mas a promessa de vida eterna apenas para os que são justificados em Cristo. Então, o cristianismo tem uma peculiaridade, que ele vai para além desta vida aqui. E se nós vivenciarmos os nossos dias apenas com os nossos olhos, aqui neste mundo e nesta terra, vamos nos frustrar. Porque há dias terríveis, dizem que nós vamos olhar para o ímpio e dizer assim: ele está melhor do que eu. Como é que pode? É o Salmo 72 ou 73, se eu não estou enganado, que o salmista faz essa constatação. Ele diz: quando eu olhei a prosperidade dos ímpios, meus pés quase vacilaram, porque ele estava olhando e fazendo essas comparações, dizendo: oxe, minha vida está pior do que aquele ali que não serve a Deus. Como é que pode um negócio desse? Mas aí, quando os seus olhos espirituais se abriram, que ele entendeu a realidade, ele diz: o fim deles é de perdição, é de destruição, mas o meu não. Em Deus, o que está reservado para mim são dias gloriosos, dias de bênção e paz. Essa é a real visão que nós devemos ter no mundo, meus irmãos. Enxergar o além desta vida. E aí, Jesus apresenta algumas razões. A primeira delas, veja que não tem nada a ver com o mundo aqui. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Em outras palavras, há lugar para todos os discípulos, há lugar para todos nós. Duas coisas pode-se pensar a respeito dessa sentença, né? Na casa de meu Pai há duas moradas. Os discípulos não deveriam se preocupar ou estarem com seus corações perturbados, porque o Messias iria sofrer e morrer. Pois sua morte, primeiro,
garantiria a eles um lugar no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E a morte de Cristo iria garantir a morada deles no céu. O seu sacrifício, então não se estejam perturbados porque eu vou morrer, não. Na verdade, isso é bênção para vocês. Porque através da minha morte, vocês alcançarão a salvação. Vocês terão uma morada garantida no céu. Então, eles teriam essa garantia. E também a ascensão de Jesus após sua morte, de ir para o Pai, permitiria, em segundo lugar, que o Espírito Santo fosse enviado. E esse Espírito estaria com eles para os guiar e fortalecer, para os consolar. Então, Jesus, ao mesmo tempo que nos garante uma morada no céu por meio do seu sacrifício, na casa de meu Pai há muita morada, Ele também nos garante que não nos deixará sozinhos aqui, quando as coisas não estiverem muito bem ou com dificuldades. O Espírito Santo, que habita em nós, no meio do povo de Deus, este nos fortalecerá para enfrentarmos as dificuldades, as perseguições. Ele nos consolará diante das dificuldades e das pressões da vida, do mundo e do diabo. Meus irmãos, Jesus garante aos filhos de Deus morada no céu, mas também Ele garante que sua presença poderosa trará sobre a vida daqueles que nele crê e confia fortalecimento e conforto. Isso não vai ser entendido pelos olhos carnais. Isso só é entendido por aqueles que realmente andam por fé, que glorificam a Deus por toda e qualquer bênção recebida. Está satisfeito em Deus, estão alegres em Deus e servem a Deus com satisfação. Eu vejo, para vergonha nossa, irmãos, eu vejo vídeos de irmãos que estão ainda hoje sendo mortos pela fé em Jesus, sendo mortos, chamados a negarem a Cristo, e continuam dizendo que morrerão pela causa do Senhor, e ali são mortos. Esses irmãos, por certo, estão cheios do Espírito de Deus, que mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida, mas amaram o seu Senhor, e demonstram este prazer e esta segurança em Deus, essa confiança em Deus, que não temem a própria morte. É esse tipo de fortalecimento que o Senhor promete aos seus. Foi esse tipo de fortalecimento que o Senhor deu aos apóstolos, que foram ousados e pregaram o Evangelho e deram sua vida em testemunho do Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eles guardaram essa palavra em seus corações e caminharam para essa morada celestial, firmes e fortes, convictos, cheios do Espírito, consolados pelo Espírito. E nós precisamos nos fortalecer em Deus. O Senhor nos chama: crede em Deus, crede também em mim. Não se perturbe o vosso coração. E a razão para isso é que na casa do meu Pai há muitas moradas, e ela foi reservada para cada um de nós, para todos aqueles que creem no Senhor. A segunda razão apresentada é que Jesus garante um lugar para seus discípulos. Por isso ele diz a todos os seus discípulos: e se assim não for, eu vos teria dito, na casa de meu Pai há espaço suficiente para todos vocês. Há lugar para todos os discípulos. Não está limitado por espaço.
mas a todos que nele creem, a todos que receberem a Jesus como o seu Senhor e Salvador, esses terão um lugar garantido. Jesus conquistou um lugar na presença de Deus para você e eu na cruz. Jesus, Ele nos deu o privilégio de termos plena comunhão com Deus. E não será as lutas desse mundo, ou não serão as lutas desse mundo que nos separará deste amor de Deus que Cristo revela a todos nós. O Senhor, Ele garante e Ele separa um lugar para nós. E não haverá gozo maior na vida, meus irmãos, do que uma vida em plena comunhão com Deus na eternidade. Aqui nós vislumbramos algumas coisas, mas padecemos ainda por causa do pecado e deste mundo mau. Mas na glória, como nos é prometido, não haverá mais choro, nem dor, nem morte, não haverá mais pranto nenhum, não haverá sofrimento algum, não haverá problema nenhum. Tudo terá passado, tudo ficará para trás. O Senhor nos garante a vitória. Terceiro, é que o Senhor deixa os seus discípulos, garantindo para eles que lá no céu haverá moradas para todos eles, de que eles não ficariam órfãos, mas enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, mas também que Ele, Cristo, voltaria para tomá-los para si de maneira definitiva. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Voltarei. Aqui, meus irmãos, é uma bela referência à sua vinda, à sua segunda vinda. Jesus promete que após realizar a sua obra, haverá um dia que retornará para o desfecho final. E seus discípulos estarão onde Ele estiver. Essa é uma promessa do nosso Senhor Jesus. Esta é uma promessa apregoada, ensinada nos Evangelhos, no Novo Testamento, de que o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja, para tomar para si a sua igreja. O cristianismo, a igreja, o cristianismo, nós cristãos somos demonstrados na Escritura, somos simbolizados por um corpo, em que somos o corpo e Cristo o cabeça. E esta união é eterna. O Senhor nos governa hoje por meio do seu Espírito, agindo no meio de nós por meio do seu Espírito. Mas haverá um dia que Ele nos tomará para si. Ele chamará a sua igreja na sua vinda em glória. Meu querido irmão, o Senhor Jesus lhe diz que Ele mesmo enxugará todas as suas lágrimas. Você estará diante dEle para todo sempre, contemplando a sua glória e majestade em profunda comunhão com o Senhor. É diante desta verdade que o Senhor Jesus está confortando os discípulos. Jesus não está dizendo: olha, esse teu sofrimento vai acabar, aí aguenta mais um pouquinho aí, que amanhã vai ser dia melhor. Hoje você está pobre, amanhã você vai estar rico. Não é essa promessa que Jesus está dizendo, não. Jesus está dizendo: olha, eu vou preparar um lugar para vocês.
eu estarei consolando os corações de vocês por meio do Espírito Santo. Eu enviarei para vocês o Consolador. E eu voltarei para tomar vocês para mim. E onde eu estiver, vocês estarão. É essa a promessa. É essa a verdade. Que todo crente deve desejar e estar atento. Então, a promessa do Senhor é de que Ele voltará e nos tomará para si. É dessa forma que Ele nos conforta neste mundo, meus irmãos. É fazendo com que os nossos olhos saiam daqui para lá. Que os nossos olhos não estejam aqui. Porque se os nossos olhos estiverem aqui, a gente vai continuar preso e sofrendo com as coisas terrenas. A quarta coisa que nos é apresentada aqui: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ora, do que Jesus estava falando? Vocês têm a morada garantida, vocês receberão o Espírito Santo que vos consolará. Eu estarei com vocês por meio do Espírito e voltarei quando eu vier julgar tudo. Tomarei todos vocês para mim, vocês estarão comigo para sempre. E vocês sabem o caminho. E qual é o caminho? Jesus estava falando para os discípulos que o caminho estava ali diante deles. O próprio Cristo era o caminho. Eles não poderiam esmorecer na fé, perder a fé. Eles precisavam continuar no caminho, continuar em frente, crendo em Jesus. Vós sabeis o caminho. Era uma referência a Ele mesmo. É isso que está: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Então, como vamos vencer, meus irmãos? Olhando para Cristo, autor e consumador da fé, para que a gente não desfaleça nas lutas, nas dificuldades. Era isso que estava se apresentando diante dos discípulos. Não se perturbe o vosso coração, continue olhando para mim e andando em mim. Continue em mim, firmes. Jesus não mostra simplesmente o caminho. Ele é o caminho, o único caminho. Ele é a verdade que ensina o caminho, que nos guia no caminho. Ele é a vida plena que todos almejamos. Jesus Cristo é o caminho. Ele é o mediador entre Deus e os homens, entre Deus e nós. E não há como estarmos em Deus, não há como termos garantia de morada eterna, não há como sermos consolados pelo Espírito Santo, não há como desfrutarmos da volta do Senhor Jesus nos levando para si, se nós não estivermos nele, perseverando em fé. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. É a profecia, meus irmãos. Está dito. Cuide do seu coração. Olhe para o alto. Olhe para Deus. Não se perca no caminho. Esteja em Cristo, porque Ele é o caminho da sua vitória. Ele é o mediador entre Deus e os homens.
Nós somos salvos por Cristo e em Cristo, não só da condenação eterna, mas de todas as aflições que o mundo pode nos proporcionar, e que no céu não haverá. De duas formas: primeira, porque somos consolados por Deus aqui, pelo Espírito, como já falei, e de outra, porque nos livraremos disso aqui um dia, quando com Ele estivermos para todo o sempre. Então, das duas formas, Deus age em nosso favor, das duas maneiras. Por isso, em Deus, diz Paulo, em Cristo, nós somos mais do que vencedores, e nada pode nos separar de estarmos em sua presença, do seu amor, porque se manifesta em nós por meio do seu Espírito, que nos sustenta e nos fortalece. Assim, meus irmãos, como seus discípulos estiveram agitados e cometeram erros, tais como negá-lo e abandoná-lo, Jesus, com seu terno amor, já os havia perdoado. Assim Ele também nos perdoa pelas nossas falhas e a nossa falta de fé, sempre nos chamando, nos advertindo: creiam em Deus, creiam também em mim. Creiam em Deus, creiam também em mim. O Senhor sempre nos chama a estarmos com o coração quebrantado e sincero em sua presença, sabendo que nele teremos acolhida sempre. E aqui eu quero concluir. Não esqueça jamais que Jesus é o caminho que te levará até o Pai Celestial. Só Jesus Cristo é o caminho para Deus e das bênçãos de Deus para os homens. Todas as bênçãos de Deus que procedem do Pai nos são concedidas por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, crede em Deus e crede também em Jesus. Pois Jesus é o elo, a via, a ponte que liga Deus a nós e nós a Deus. E nesse texto, a ênfase é a nossa condução a Deus por meio de Jesus Cristo e a qualquer homem nesta terra. Por isso, a religião cristã, ela é exclusivista. Só Jesus levará você a Deus e qualquer homem nesta terra. Ninguém mais pode te conduzir a Deus senão o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Nele devemos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa fé. Portanto, meus irmãos, aguardemos o seu livramento, o seu socorro para as nossas aflições, mas acima de tudo, esperemos a sua salvação, que nos conduzirá à morada do Altíssimo, a fim de com Ele reinarmos eternamente. Esta é a promessa para todos nós: reinarmos com Cristo eternamente. Guarde isso em seu coração e vença as lutas da vida, olhando para o Senhor e nele esperando o grande dia. Feche seus olhos, oremos. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a termos a nossa esperança e a nossa fé sempre no Senhor. Que jamais, Deus, possamos olhar para outro Senhor senão Cristo, sabendo que nele temos a vida eterna, que em Jesus desfrutaremos da tua presença eterna. Que a bênção do Senhor esteja sobre todo o teu povo, sobre a minha vida, sobre todos nós. E visita, Senhor, aqueles que ouviram esta mensagem nesta noite por meio das redes sociais e que ainda não te conhecem. Que essas pessoas entendam que não há salvação para eles senão em ti, Jesus. Nós te oramos, meu Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.